Era tudo que ela queria, essa mulher. Ela invadiu uma festa para onde ela não foi convidada. Um jantar, um almoço, uma refeição, onde ela descobriu que Jesus estaria. E quando ela descobriu que ele estaria lá, ela disse: eu vou lá. Assim como vocês falaram assim, eu imagino. Eu tenho certeza que aquele congresso vai ser uma bênção. Jesus vai derramar poder naquele lugar. Eu vou lá. Ela não saiu vazia. Ela olhou ao redor da sua casa e começou a procurar um presente para Jesus. Ela queria dar para ele algo de valor. E o que ela tinha de mais precioso era um perfume dentro de um vaso de alabastro que estava guardado. Talvez estivesse ali para um momento, talvez fosse uma economia que ela estivesse mantendo ali para alguma emergência, talvez tenha sido um presente de alguém muito especial, mas o fato é que era algo de valor. E ela disse: se é precioso, Jesus merece. E ela levou. Entrou porta dentro, num ambiente machista, só homens sentados à mesa, e o chefe da casa era Simão. E Jesus estava sentado ali à mesa. De repente ela vem por trás, porque eles ficavam assentados no chão, a mesa era muito baixa, e os pés para trás. E ela chegou por trás. Ela se ajoelhou. E ela começou a chorar aos pés dele. E ele não olhou para trás e ela continuou chorando. Tudo que ela queria era adorar ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ela chorava, lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugava com seus cabelos. E depois ela passava o perfume nos pés dele. E quando aqueles fariseus, quando aqueles homens viram aquilo, eles a criticaram. Não pense que a sua adoração vai ser sempre elogiada. Vai ter sempre alguém do seu lado para dizer que você está fazendo errado. E daquela vez, eles criticaram o próprio Deus. E eles disseram: se ele fosse profeta mesmo, ele saberia quem é essa pecadora. Porque ela não tinha nem nome. Ela era só pecadora. Talvez ela fosse aquela vadia, aquela vagabunda que nenhuma mulher quer convidar para sua casa, porque ela dava em cima do marido de todo mundo. Talvez ela fosse a piriguete que passa na rua com um shortinho cavadinho. E quando você passa, você olha para lá e puxa seu marido, seus filhos, sua família, não quer nem atravessar do mesmo lado. Talvez ela seja alguém que você conheça. Talvez ela seja você no passado. Talvez ela seja até alguém que você é. Mas eu quero dizer que seja quem for essa mulher, Jesus Cristo tem o poder de transformar a vida dela. Jesus pode. E ele, conhecendo o pensamento daquele homem, ele disse para ele: Simão, você não sabe de nada. Deixa eu contar uma ilustração para você aqui. Tinha um homem. Ele era um credor e ele tinha duas pessoas que o deviam. Um devia 500 dinheiros e o outro 50. Como nenhum dos dois tinha como pagar, ele perdoou a dívida dos dois. Me responde uma coisa. Quem foi que amou mais o credor? Simão disse: aquele que devia mais. E Jesus falou: pois é, eu entrei na sua casa. Você não me deu óleo para me ungir, você não lavou os meus pés, você não me recebeu com hospitalidade. Jesus estava dizendo: você não fez nada que um bom anfitrião faz. Nem parece que eu sou o seu convidado de honra. Por que você me chamou aqui? Para ficar bem na fita? Para as pessoas verem que
O profeta popular está dentro da sua casa? Para verem que você é importante? Por que você me convidou? Eu cheguei aqui e é como se nada tivesse acontecido. Parece que ninguém percebeu. Mas essa mulher, ela entrou e ele começou a dar testemunho dela. Porque até então Jesus estava estático no mesmo lugar. E ela estava ali chorando, lavando seus pés com as lágrimas e com o perfume caro. E Jesus não se movia. Mas quando ele se move, é para dar testemunho dela. Quando ele se manifesta, é para falar dela para todos aqueles que olhavam para ela com discriminação. E Jesus falou: ela não para de beijar os meus pés, ela não para de lavar os meus pés com as suas lágrimas e ungir com esse unguento. Quem muito é perdoado, ama mais. E eu fico pensando na atitude daquela mulher naquele momento. E se eu pudesse dar um título a essa passagem, eu não daria a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Eu diria a mulher que só tinha olhos para Jesus. A mulher vencedora, a adoradora, que só tinha olhos para Jesus. Porque quando ela entrou ali, ela não quis saber de ninguém. Ela não quis saber dos olhares de reprovação. Ela não se importou com o que os outros iam pensar. Ela simplesmente queria adorar a Deus. Ela queria uma oportunidade. E ela agarrou essa oportunidade com todas as suas forças. Ela entrou ali como uma pecadora, mas ela saiu dali como uma adoradora, perdoada, liberta. Jesus, como se não bastasse falar dela, ele olha para ela, olha nos olhos dela e diz: minha filha, você é livre, você está perdoada, vai em paz. Não é bom ouvir isso, gente? Você é livre, você está perdoada, vai em paz. Diz para alguém que está do seu lado: você é livre, mulher, você está perdoada, vai em paz. Você está pronta para brilhar no mundo? Resplandeça a sua luz diante do mundo para que vejam as tuas obras e glorifiquem ao teu Pai que está nos céus. Jesus deu testemunho dela, Jesus falou com ela, porque Jesus sempre se dirige aos verdadeiros adoradores. Eu tinha separado alguma coisa para dizer, mas eu resolvi mudar de ideia. Depois que o pastor Josué trouxe essa mensagem, então eu vou ler o tópico 7 da mensagem dele e vou usar aqui para contar a história da minha vida para vocês. Ele disse: enquanto você estiver tentando me mudar, o Espírito Santo continuará na arquibancada apenas assistindo sua falta de sabedoria. Toda mulher que tenta roubar o lugar do Espírito Santo se frustra, porque o único que pode mudar alguém é Deus. Isso são palavras de um marido muito aborrecido, como o meu estava. Eu sou casada há 19 anos. Aos 17 anos eu comecei a namorar com um rapaz que eu vinha descobrir que era viciado em drogas. Só que ele era filho do pastor. E eu pensava: não é possível que o filho do pastor esteja passando por uma crise como essa. Deve ser algum engano. E fui esticando, e fui levando, e fui caminhando, e fui me apaixonando cada vez mais, até que um dia não deu mais. A verdade veio à tona. Ele me confessou tudo, que ele era viciado há anos em cocaína e maconha. Só que a essa altura nós já estávamos fazendo planos para casar. E eu falei: eu vou encarar isso, ele vai mudar, eu vou conseguir mudar o meu noivo, meu namorado, meu noivo, eu vou conseguir. Eu sei que se ele me amar o suficiente, eu vou estar do lado dele e eu vou conseguir que ele mude. E queridas, acreditem, eu tentei de todas as formas.
mas não consegui. E entre idas e vindas, nós namoramos e noivamos e nos casamos em 5 anos aproximadamente. Perto do casamento, o Odilon teve uma libertação momentânea. Eu tive todas as confirmações que você possa imaginar de Deus para eu me casar com o Odilon. E o Senhor sempre dizia, Ele vai fazer a obra junto com você, Ele vai viajar com você, Ele vai ser um pastor. Eu tenho uma promessa na vida dele, eu me agarrei nessa promessa. Eu não aconselho ninguém aqui a namorar, nenhum viciado, ou dar continuidade a um namoro com uma pessoa com problemas dessa natureza, mas eu especificamente tive uma direção de Deus, e eu já estava envolvida com ele. Nós nos casamos no dia 9 de dezembro de 1995. E eu lembro muito bem que naquele dia eu fiquei com medo que ele não fosse. Porque ele tinha tido uma recaída semanas antes do meu casamento. E nós nos casamos, fomos viver a nossa vida. E na primeira semana de casamento, ele olhou para mim e disse assim: Êxla, você quer continuar casada comigo? Então eu quero te dizer uma coisa, olha bem nos meus olhos. Eu nunca vou largar a cocaína. Eu já tentei durante todos esses anos da minha vida. Já faz 10 anos que eu vivo assim. Minha mãe já orou por mim, tudo quanto é pastor já orou por mim. Eu já passei por casa de recuperação. E não adianta, que eu não vou conseguir. Se você quiser ser a minha esposa, você vai ter que se conformar com isso. Durante todos os dias, queridas, do meu primeiro ano de casamento, o meu marido chegou em casa 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Tinha dia que eu sofria tanto, que eu chorava tanto, que eu vomitava, eu passava mal, sozinha dentro de casa. Mas alguma coisa me fortalecia, e era o Espírito Santo, para que eu não fosse correndo para a casa dos meus pais contar para eles. Porque eu pensava assim, quando meu marido for liberto, o meu pai e a minha mãe não podem estar contaminados. Eles precisam aceitar o meu marido liberto. E não podem ter ressentimentos. Então eu não vou contar para eles o que eu estou passando. Embora eles soubessem e estivessem orando para mim em segredo, orando por mim em secreto. Os pais do Odilon, os meus pais e todos os meus intercessores, eu não falava com ninguém. Eu tinha uma amiga com quem eu me abria, que era a irmã Sara, uma mulher mais velha, uma mulher experiente, que já havia sofrido muito na sua vida, no seu casamento, e ela sabia exatamente o que eu estava passando, e eu ligava para ela nas madrugadas, e ela só largava o telefone quando o Odilon entrava a porta dentro. Tinha vezes que eu dizia: Espírito Santo, me revela onde ele está, porque eu sinto que ele vai morrer. Aí eu saía de casa e ia procurar o Odilon nos lugares que eu achava que ele poderia estar possivelmente. Já busquei ele em Boca de Fumo. Já busquei ele na casa de amigos, onde ele estava ali passando a noite cheirando como um animal. Às vezes ele ficava dias nessa situação, sem tomar banho, totalmente entregue nas mãos do diabo. Eu sei que tem gente aqui que sabe exatamente do que eu estou falando, porque já viveu ou vive isso com alguém muito próximo. Mas eu não cansava de tentar fazer o Odilon mudar com as minhas próprias forças. E eu não estava percebendo o quanto eu estava tomando o lugar do Espírito Santo. Teve uma vez que a gente brigou tanto, mas tanto, queridas, que a vizinha foi lá no meu sogro, escreveu uma carta e mandou para ele, a minha vizinha de parede com parede. E falou assim, a carta dizia assim no começo: Pastor José Santos, eles vão se matar. E detalhou as nossas brigas. O Odilon não me agredia fisicamente, mas verbalmente nós nos agredíamos direto, porque eu não tinha um pingo de sabedoria. Eu era muito nova, eu era uma mulher rixosa. Meu sogro chamou a gente para conversar, e quando a gente chegou lá no gabinete, ele falou: Odilon,
O meu sogro é também sogro do pastor Silas Malafaia, ele é pai da Elisete Malafaia. Ele chegou e falou assim: você já me viu gritando com a sua mãe, meu filho? O Odilon falou: não, papai. Ele chegou para mim e falou: Estila, você está acostumada a ver os seus pais gritarem? Eu falei: toda hora, meu pai grita, minha mãe grita lá em casa, todo mundo grita. Porque todo mundo é nordestino, a gente está acostumado a gritar. E o seu filho acha que eu estou gritando com ele toda hora que eu falo um pouquinho mais alto. Se eu fizer uma cara feia, ele acha que eu estou querendo mandar nele. Mas às vezes eu queria mesmo, sabe? E eu queria que ele fosse transformado pelo poder do meu amor. Eu jamais conseguiria. E quando o Odilon chegou para mim e olhou nos meus olhos e disse: eu nunca vou mudar, desiste de mim. Ali caiu a ficha. Ali eu entendi que definitivamente eu não tinha mais armas para usar naquela batalha. Não minhas, não armas naturais, não armas que eu estivesse usando até então. Que eu precisaria buscar essas armas em Deus. Ali o Espírito Santo me mostrou tudo. E eu entendi que para trazer o céu para dentro da minha casa, eu precisaria ser a adoradora que Deus me chamou para ser. Porque até então, eu era apenas uma cantorinha que subia nos púlpitos para cantar bonitinho, mas não vivia de fato o que eu cantava. Porque um verdadeiro adorador, ele traz o céu para dentro da sua casa, e não existem cadeias que resistam a uma verdadeira adoração. Não por muito tempo. E eu lembro que àquela altura eu já estava preparando o meu novo CD, que seria o Tira-me do Vale. Na verdade era o meu primeiro CD. Eu tinha gravado um disco, um vinil. Lembram do vinil? Quem é da época do vinil aqui? Pois é, eu também sou. E o meu primeiro disco era esse vinil, que a gravadora não chegou a lançar na época. E aí uma outra gravadora me fez uma proposta no meio desse furacão todo que eu estava vivendo. E eu fui gravar um disco chamado Tira-me do Vale. E na preparação desse CD, eu estava vivendo o pior vale da minha vida. Eu estava vivendo o pior momento da minha vida. Lágrimas solitárias, lágrimas de dor, de angústia, de tristeza, de desespero, achando que Deus estava olhando para todo mundo, menos para mim. E que qualquer vale ele estava presente, menos no meu. E eu lembro que eu olhei para o meu esposo e disse assim: eu não vou desistir de você. E a partir daquele dia eu mudei de atitude. Eu decidi que eu seria a melhor mulher do mundo. Eu decidi que eu ia aproveitar cada dia da vida do meu marido. Eu decidi que ele ia querer voltar para casa. Então eu disse para ele assim: a partir de agora, você não usa mais droga na rua. Você vai usar em casa. Porque eu não quero que você morra. Eu quero que você sobreviva para viver as promessas de Deus na sua vida. E ele ria na minha cara. Ao invés de pegar os pacotes de maconha que ele trazia para dentro de casa e jogar no vaso da descarga, eu comecei a ficar do lado dele, esperando que ele usasse. Ele tendo alucinações, vendo coisas, quando usava cocaína, quando usava maconha, ficava rindo à toa. E depois ele queria fazer amor comigo. E eu fazia. Já que a gente tem tanta liberdade para falar aqui entre meninas. E eu decidi que eu ia santificar o meu marido através da minha vida. E eu comecei a fechar as brechas dentro da minha casa. E o Espírito Santo foi me dizendo o que eu deveria fazer. E eu não quero fazer disso aqui uma doutrina, nem uma regra para a sua vida, mas eu quero dizer o que Deus falou comigo, e é muito pessoal. E se você quiser usar para a sua vida, você usa. E se você não quiser, eu sei que o Espírito Santo vai te revelar um outro caminho. Mas ele me disse: pare de ver novelas. Eu assistia todas, só quando eu não tinha nada para fazer. Das 3, das 6, das 7, das 9. Que eu sempre arrumava nada para fazer. E ficava diante daquela ilusão
me sentindo frustrada, porque a minha vida não era aquele conto de fadas. Por que que a minha vida não tinha aquele final feliz? E eu decidi abolir isso da minha vida. Eu falei, no lugar da novela agora, eu vou adorar a Deus dentro dessa casa. E cada vez que eu pensava em assistir uma novela, eu ia lá e colocava um louvor. Comecei a substituir todos os meus CDs do mundo por adoração dentro da minha casa. Eu não estou dizendo que você não pode apreciar uma boa música ou colocar uma música bonita para namorar, porque você não tem que namorar ao som da Exla cantando simplesmente adorar. Ninguém merece esse clima. Mas existem batalhas na nossa vida e momentos nessa batalha em que nós precisamos nos revestir de todas as armaduras. E nós não podemos nem um minuto vacilar, tosquenejar, distrair, sabe? E eu ficava distraída com essas coisas. Essas coisas tiravam a minha atenção de Deus. E colocavam a minha atenção no problema, na luta, no caos, na adversidade, na dificuldade. Cada vez que eu ouvia uma música romântica, eu ficava mais triste, mais deprimida, lembrando mais ainda da minha dor. Então, ao invés de ouvir essas músicas, eu comecei a ouvir adoração. Bem alto dentro da minha casa. E eu não tinha empregada, eu saía limpando a casa. E eu ungia a casa, e limpava a casa. E ungia a minha cama. E o travesseiro onde meu marido deitava. E eu declarava, aqui vai deitar um homem de Deus. E quando ele dormia, eu colocava a mão na cabeça dele também, lambida de óleo. E fazia carinho nele, declarava, homem de Deus. Pastor. Liberto. Deus vai cumprir as promessas na sua vida. E eu comecei a mudar de atitude. E o meu olhar mudou. Porque eu tirei os olhos da minha dor. E comecei a olhar só para Jesus. Como essa mulher aqui, ó. Que entrou naquele recinto e só tinha olhos para Ele. Toda vez que você entrar no lugar da sua vergonha, da sua adversidade, no lugar onde estiverem os seus inimigos, você tem que tirar os seus olhos deles e tem que mudar o seu olhar para Cristo. E quando você fizer isso, minha querida, a sua perspectiva vai mudar também. Você vai começar a ver o mundo de uma forma diferente. Os seus sonhos vão florescer outra vez. Você vai ter capacidade de acreditar naquilo que Deus prometeu a você. Eu já estava sem fé nas promessas. Eu já não tinha mais fé em nada do que Deus tinha dito. Tudo aquilo que Ele tinha falado sobre o meu casamento estava afundando pelo esgoto. Até que eu percebi que Deus não mente. Nele não há mudança nem sombra de variação. Quando eu comecei a adorar a Deus, Ele começou a se revelar a mim. Como Ele fez com essa mulher. Ele olhou para ela e disse: você é especial. Olha aqui, eu estou dando atenção para você, tá vendo? Porque Deus sempre dá atenção para uma adoradora. Não adianta quererem se meter com a adoradora. Não adianta quererem se levantar, porque existe um Deus que nos defende. Ele nos defende diante dos homens. Ele nos defende diante dos demônios. Ele ama falar bem de nós. Naquele momento eu creio que os céus se moveram em meu favor. E eu comecei a sentir novas forças. E eu fui para o estúdio botar a voz na canção Tira-me do Vale. E lá no estúdio já fazia mais de um ano que eu estava casada nessa situação. Lá no estúdio eu me tranquei no banheiro. Me ajoelhei e falei: Senhor, eu não aguento mais, eu já estou no meu limite. Já faz 7 anos, desde que eu comecei a namorar o Odilon, que eu sofro com essa situação. Toda a minha juventude tem sido marcada por isso. Eu não posso mudar o meu passado, mas, Senhor, o meu futuro ainda está intacto. Está nas Tuas mãos, Deus, e eu quero viver as Tuas promessas. Eu vou cantar agora, tira-me do vale, mas eu preciso que o Senhor me tire desse vale. Eu preciso viver isso que eu estou cantando.
E eu fui lá para o estúdio, gravei, fui para casa. E quando eu cheguei lá, mais uma vez, o Odilon não estava. Eu esperei até 3 horas da manhã. E quando ele chegou, ele correu porta dentro, se ajoelhou no pé da minha cama e disse para mim: Êxla, bota a mão na minha cabeça e faz uma oração por mim. E diz para Deus que Ele pode me levar se Ele não me transformar. Mas eu não quero continuar desse jeito. Eu não aguento mais. Enquanto eu estava orando lá no estúdio, o Senhor estava movendo tudo lá na favela, no morro onde ele estava. Teve tiroteio, teve bala para tudo que é lado. Ele se viu no meio do caos. Ele já tinha passado por isso várias vezes, inclusive comigo do lado. Mas dessa vez, o Espírito Santo falou com ele de uma forma diferente. Porque eu saí da frente e deixei Deus ser Deus na vida dele. Enquanto eu tentei tomar o lugar na vida do meu marido, o Espírito Santo ficou na arquibancada assistindo. Na hora em que eu decidi que eu ia sair da frente de Deus, ia ser auxiliadora idônea e fiel que o Senhor tinha me criado para ser, Deus fez a obra. Eu saí dali, fiz a oração de entrega, foi uma das orações mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Entreguei o meu marido para Deus, o amor da minha vida. E eu sabia que aquela oração era real. Que se ele não fosse transformado, o Senhor o levaria. Porque Deus já havia falado comigo. Mas eu cria que o Senhor podia me surpreender. Você crê que Deus pode te surpreender? Você ainda crê nisso? Se você não crê, hoje Ele vai renovar a tua esperança. E eu tinha uma viagem marcada para Macapá, com a pastora Antonieta Rosa. E o Odilon falou: eu vou para um retiro espiritual da igreja. Ele passou a semana inteira em crise de abstinência. Por tudo ele gritava, por tudo ele esbravejava. E eu falando: Senhor, me dá calma, Espírito Santo, me dá a tua graça. Ele não pode perder essa oportunidade de ir para esse retiro. Ele já estava há 1 ano sem ir para a igreja comigo. Vocês podem imaginar? Eu ia cantar sozinha. Eu ia participar do coral sozinha. Eu me envolvi com todos os departamentos da igreja, mas eu ia sozinha. E eu falava: meu Deus, quando é que o meu marido vai me acompanhar de novo? Como é que eu posso ser uma cantora, uma adoradora, tendo um marido que eu vou deixar em casa e quando eu voltar ele não vai estar porque ele está no morro ou porque ele está com a casa cheia de amigos usando drogas? Isso é um caos, isso é um inferno. Era esse o retrato da minha vida. Mas quando o Espírito Santo tomou o lugar dele naquela casa, a minha história mudou. Eu fui para um retiro em Macapá, o Odilon, eu fui para um congresso em Macapá, o meu marido foi para um retiro. E nós passamos 4 dias incomunicáveis. Eu não tinha celular, o hotel onde eu estava com a pastora não tinha telefone. O lugar onde meu marido estava também não tinha telefone. E nós ficamos 4 dias assim. No último dia, era um congresso de jovens e era carnaval. Veio aquela dúvida no meu coração e eu pensei: meu Deus, será que o meu marido fugiu do retiro como ele já fez tantas vezes? Será que ele fugiu e quando eu chegar lá eu vou saber que tudo voltou a ser como era antes? Deus, tem misericórdia de mim. Enquanto eu fazia essa oração, os jovens estavam ajoelhados lá na frente, orando e clamando pelo batismo com o Espírito Santo. E a pastora Antonieta: vem cá orar comigo, vem cá clamar. E eu fui, expulsei aquele pensamento da minha cabeça em nome de Jesus, fui lá para frente, comecei a orar pelos jovens e de repente veio uma irmãzinha rodopiando pelo meio da igreja e dançando ninja. E eu falei assim: para que isso? Meu Deus, a irmã quer dar o recado, para que ela precisa disso tudo?
pedi licença e fui no banheiro. E eu sou pentecostal, tá, irmãos? Eu nascida e criada na Assembleia de Deus. Mas eu não sei o que aconteceu comigo ali, que eu dei lugar. Porque crente também às vezes dá lugar, infelizmente. Eu não sei na sua casa, mas lá na minha sim. E quando eu me tranquei no banheiro, a irmã foi atrás de mim, falando em mistério e rodopiando. E eu estou ouvindo a irmã do lado de fora falando em mistério, e eu estou dentro do banheiro, pensando, meu Deus, e agora? Quando eu abro a porta, a mão dela já vem direto em mim. Minha filha, por que você está preocupada com aquele que você deixou lá? Quando você chegar lá, você vai ver o que eu fiz na vida dele. Você vai ter uma surpresa. Eu vou cumprir tudo que eu prometi. Todas as promessas. E ele vai ser usado por mim, com você, nessa terra. Aí eu saí dali, aprendi uma lição, né? Mais uma vez, que eu não posso limitar o Espírito Santo, que é ele, age como ele quer, da forma como ele quer, do jeito que ele quer, rodopiando, dando cambalhota, subindo pelas paredes. E eu agradeci ao Senhor pela oportunidade de ouvir a voz dele, apesar da minha rebeldia e de ter julgado aquela irmã. Agradeci ao Senhor pela palavra, voltei para o hotel, fizemos as malas. Fomos para o Rio de Janeiro. 4 horas de voo, né, de Macapá. Quando chegamos no Rio, eu abri a porta de casa, meu marido não estava. Corri para a casa da minha sogra, que era muito perto na época. E quando eu abri a porta, a minha sogra já estava com um sorriso desse tamanho nos lábios. Aí eu falei, notícia boa. Ela me abraçou e falou assim, o seu marido foi renovado com o Espírito Santo. Está pipocando no poder de Deus, minha filha. Pode glorificar o Senhor. Deus fez a obra. Algum tempo depois ele foi consagrado a diácono. Logo depois ele foi consagrado a pastor. E hoje ele dirige uma das filiais da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, ao lado do pastor Silas Malafaia. E eu sou ovelha dele, só para vocês saberem. O meu marido hoje é o meu pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é uma bênção, ele foi transformado pelo poder de Deus. Mas antes dele ser transformado, queridas, o que eu quero dizer para vocês é que eu precisei ser transformada. Vocês entendem? Vocês entendem que nós somos agentes da transformação de Deus dentro da nossa casa? Que muitas vezes o Espírito Santo pode estar sendo impedido de agir por causa da dureza do nosso coração. Deus nos deu uma autoridade tão grande que é de edificar a nossa casa. Mas nós também temos o poder de destruir a nossa casa com as nossas próprias mãos. E eu não sabia que eu estava sendo uma destruidora. Mesmo tendo uma arma tão poderosa em minhas mãos, que era a adoração. Deus tinha me dado uma voz. Eu tinha um violão. Eu tinha CDs de adoração que eu podia botar para tocar. Mas ao invés disso eu escolhia ver novela, chorar, reclamar, gritar com meu marido e ouvir música da fossa quando ele ia para o morro. Qual tem sido a tua atitude diante da adversidade? Nessa noite eu vim te desafiar a mudar de vida. Eu não sei o que precisa mudar dentro da sua casa. Talvez você não tenha um marido viciado, alcoólatra. Talvez esse não seja o seu problema. Seja outro obstáculo. Talvez seja uma muralha imensa. Talvez seja um problema de saúde. Um problema financeiro. Seja qual for o seu gigante. Existe uma arma que Deus colocou nas suas mãos nessa noite e que Ele quer que você use a sua vida no altar dEle. Se você, nessa noite, decidir simplesmente adorar a Deus, em todo o tempo, a sua vida vai mudar também. Eu tenho 19 anos de casada e já faz
aproximadamente 17 anos que meu marido não usa droga. Nós temos 2 filhos, o Mateus de 15 anos, de 16 anos, e o Lucas de 15. Nós somos uma família perfeita? Claro que não. De vez em quando o pau quebra, lógico. De vez em quando eu me envergonho das minhas atitudes, claro. Mas hoje eu posso dizer que eu tenho um lar funcional, um lar saudável, onde cada pessoa ocupa o seu devido lugar. Onde Jesus Cristo é o cabeça. O meu marido é o sacerdote do meu lar. Eu sou a auxiliadora dele. Os nossos filhos são a nossa herança. E todas as vezes que o diabo tenta me dizer o contrário, eu começo a adorar a Deus e repreender todo o pensamento contrário dentro da minha casa em voz alta. Porque eu aprendi que quando a gente fala com Deus, a gente pode falar menos com o cônjuge sobre os problemas que estão acontecendo. Eu aprendi que antes de levar os problemas ao Odilon, eu posso primeiro levar ao altar do Senhor. Antes de acusar o Odilon de tudo que eu sei que ele está fazendo errado, porque a mulher vê mesmo, a mulher sabe mesmo, ela percebe primeiro, ela tem esse poder de percepção. Antes de jogar na cara dele que ele está errado, eu posso dizer para Deus: Senhor, eu estou percebendo que ele está errado, mas eu não vou dizer isso para ele. Quem vai dizer é o teu Espírito Santo. E todas as vezes que eu tento fazer diferente, dá errado. Nessa noite eu te desafio, querida, a fazer um jejum de murmuração dentro da sua casa. Quando você sair daqui, faz um jejum de 1 semana de murmuração. Que tal? Que tal você fazer um propósito com o Senhor de mudar a sua maneira de falar com as pessoas, de mudar o seu comportamento dentro de casa diante das adversidades? Fique de pé no seu lugar. Enquanto você começa a olhar para dentro de si mesma e perceber o que é que precisa ser transformado, o que é que precisa ser mudado. Eu quero profetizar nessa noite que a sua casa vai ser um lugar de vida, que a sua casa vai ser um lugar de paz, que você está autorizada a prosperar na presença desse Deus Todo-Poderoso. Olha, eu tive que reconhecer que o erro era meu. Eu tive que olhar para mim e depois voltar os meus olhos para Jesus. E quando eu fiz isso, Ele me deu toda a atenção que eu precisava. Será que hoje você também não precisa tomar uma atitude assim? Eu vou cantar mais uma canção apenas, enquanto você pensa no que eu falei. E se você estiver enquadrada nessa situação que eu citei, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui ao altar. E nós vamos orar pela sua família, pela sua casa. Se a sua casa não é um lugar de vida, vai ser. Se a sua casa tem sido um caos, um lugar de morte, um inferno, essa situação vai mudar hoje em nome de Jesus. Casa é lugar de vida. Casa é lugar de paz. Na minha casa, na minha vida, para sempre reinarás. Casa é lugar de cura. Casa é lugar de amor. Venha o teu reino sobre a minha casa, Senhor. Para sempre reinarás, para sempre reinarás. E a minha casa está autorizada a prosperar. Para sempre reinarás, para sempre
coloco na brecha por essas mulheres tão preciosas nessa noite, que reconhecem que a sua casa precisa de uma transformação, Deus. Oh, Senhor, cada família que tem que ser restaurada tem que começar por nós. Nós não viemos a esse encontro à toa. Nós somos agentes transformadores dentro da nossa casa. Vem nos revestir do teu poder, Espírito Santo de Deus. Nós abrimos mão do lugar que te pertence. Nós abrimos mão da posição que te pertence, Senhor. Nós queremos dizer que toda a glória é tua, toda a honra é tua, todo o poder é teu. Mas transforma a nossa casa, Senhor. Oh, rabachuri, andarabachuri, cantarabacheias. Vem receber essas lágrimas depositadas no teu altar, Deus. Vem receber como perfume suave, como unguento derramado aos teus pés. Eu quero declarar, querida, que você nessa noite está autorizada a prosperar em todas as áreas da sua família, na área física, na área sexual, na área sentimental, na área profissional, na área financeira, na área espiritual. Você recebe essa palavra? Diga: pra sempre reinar.